Jesus com sabedoria, para que nós possamos partilhar, refletir sobre a sua palavra e que essa palavra preencha os nossos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, você leu muita coisa hoje, um pouquinho, mas precisava ler principalmente essa parte de João inteira para nós entendermos todo o contexto, tá? Tenha um pouquinho de paciência, não vou passar muito do horário. Jesus encontra um cego de nascença, nasceu cego. Pela lei de Moisés, naquele tempo, com tanta lei que os fariseus tinham inventado, com tanta coisa, o que eles falavam? Se você nasceu defeituoso, cego, com alguma deficiência, seus pais pecaram. Isso era fato. Seus pais pecaram. Se seus pais pecaram, Deus castigou você. Era isso que o povo entendia. E isso era lei. Quando Jesus encontra esse cego de nascença, não foi Jesus que começou o diálogo, foram seus discípulos. Por quê? Porque neles ainda habitava o velho homem, habitava a lei. Eles ainda estavam enraigados na religiosidade. E eles perguntam a Jesus: Rabi, que é mestre, quem pecou ali? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Eles entendiam da lei. E Jesus fala: nem ele pecou, nem os seus pais. Como não? Não. Mas foi assim que aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus. Jesus já falava ali que haveria um sinal, que haveria um milagre. A glória de Deus se manifestaria no cego. E Jesus continua: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu estou iluminando o mundo. E nisso, Jesus fala e já cospe na terra, já faz um outro e passa nos olhos do cego. E fala: vai lá no tanque de Siloé, lava os olhos. Acabou. Não teve muito diálogo. Só fez o lodo, passou, vai lá e volta. O cego foi obediente. Primeira questão, obediência. Te pergunto, meu irmão e minha irmã, se você visse essa situação, se hoje Jesus estivesse conosco, e ele fosse ali no jardim, pegasse a terra, desse uma cuspida, fizesse um lodo, passasse no olho de alguém, o que você falaria? Jesus é porco. A primeira coisa que nós... Nossa, não dava para jogar uma água no olho do cego, mas precisa fazer um barro, velho. O cara é porco. Primeira coisa que a gente gosta de julgar, a gente gosta de falar. E quando a gente não fala, a gente pensa. Mas o cego fez isso. O cego fez isso. E o milagre aconteceu. De uma forma simples. O milagre aconteceu. O cego foi e voltou vendo. Mas sempre quando Deus faz alguma coisa, sempre tem aqueles que querem assistir. Sempre. Uns para agradecer a Deus, para falar: nossa, realmente Deus está na sua vida. Olha, realmente Deus apareceu. Que coisa boa, parabéns. Nossa, você mudou de vida. O que estava acontecendo você conseguiu resolver. Tem pessoas que estão ali para te apoiar. Mas tem outros que estão ali só para fazer fofoca, para investigar, para falar mal e para duvidar do poder de Deus nas nossas vidas.
E isso aconteceu. Os seus vizinhos, que tinham visto ele cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Ok. Uns diziam: é este, é ele o cego. Alguns já falavam assim: parece com ele. Justamente para não dar o braço a torcer, que aquele cego tinha recebido um milagre de Jesus. Tem pessoas que não dão o braço a torcer quando as coisas acontecem na vida delas. Às vezes ela recebe uma bênção da parte de Deus, e em vez de falar: olha, eu recebi porque Deus foi misericordioso e fez isso na minha vida, é mais fácil falar assim: não, eu dei os meus jeitos, eu resolvi. Eu liguei para fulano de tal, liguei para ciclano e resolvi, eu fiz um empréstimo e paguei. Sempre tem uma desculpa para falar que foi ele ou foi ela que fez, e não Jesus. Enquanto Jesus sempre está nos ajudando, ele sempre está do nosso lado. Amém. Continua essa história, quando eles levam ele para os fariseus. Primeiro, era sábado. Pela lei, você não podia fazer nada. Aí levam para os fariseus, e já chegaram questionando: mas quem que fez isso aí? Primeiro porque é sábado. Como que fizeram? E perguntaram a ele, e ele colocou. A primeira coisa que ele falou assim: olha, ele me pôs o lodo nos olhos e eu comecei a ver. Aí os fariseus já querendo intimidar e já querendo colocar Jesus, como pecador, porque eles estavam enfurecidos naquela época, porque Jesus começou a incomodar muito. Eles já chegaram e falaram: olha, esse homem aí não é de Deus não. Sabe por que ele não é de Deus? Ele não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer esses sinais aí? Esse cara aí não vale nada. Esse cara está fazendo aí, pegando um monte de gente, falando, chavecando o povo aí, falando umas coisas bonitas, está enganando todo mundo, mas esse não é o Messias. E havia dissensões, havia contenda entre eles, cada um falava uma coisa. Meus irmãos, até dentro da igreja, tem pessoas que vivem de religiosidade a tal ponto, que se Deus fizer algo diferente, um milagre, essas pessoas ainda vão duvidar e vão falar que não foi Deus que fez. Por quê? Não, porque saiu fora da liturgia, porque porque a pastora fez de uma forma que não é tradicional a fazer. Olha, porque Deus operou de uma forma que eu não creio muito. Do jeito que fez ali, não foi isso que eu aprendi desde o meu tempo de cristão. Olha, eu tenho 30 anos de batismo, não foi isso que eu vi no meu tempo quando eu batizei. Para de ser religioso, para de ser religiosa. Deus faz do jeito que Ele quer, do jeito que Lhe apraz fazer. Deus nos surpreende, e é tão bonito que a história de Jesus, em cada ponto que nós lemos a questão dos milagres, Deus deixava sempre uma particularidade em cada milagre. Ele sempre fazia de uma forma diferente. Ele não tinha um molde: eu só vou fazer desse jeito, eu só vou fazer dessa maneira. Não, a cada milagre ele saía surpreendendo, a cada milagre ele fazia de uma forma diferente. Mas tudo isso porque Jesus tinha feito algo no sábado. Tem gente que pensa que Jesus só pode fazer um milagre na sua vida no dia do culto, que Deus só aparece na sua vida no dia do culto. No resto dos outros dias, não. Mas no dia do culto Deus aparece. Ou tem pessoas que pensam que nos outros dias Deus tem que aparecer, e no dia do culto Ele não tem que fazer nada. Mas hoje eu te prego, meu irmão e minha irmã, Jesus é o Deus do sábado, é do domingo, é da segunda, é da terça, é da quarta, é da quinta e da sexta. Jesus é Jesus todos os dias, a todo momento. Tenha fé,
Acredite nisso. Ele pode fazer a todo dia, a todo momento ele pode aparecer, a todo dia ele pode nos surpreender. Por quê? Porque ele é Deus. Não tem outra forma de explicar. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele apraz fazer. E nisso fica aquela contenda, aquela rodinha do pessoal ali na sinagoga. O que eles fizeram? Estavam conversando, tornaram depois a dizer o seguinte: tu, o que você diz desse tal aí que te abriu os olhos? E aí o cego respondeu: ele é profeta. Disso eu sei. Por quê? Primeiro, o cara cheio de mim, faz negócio pro louco e faz eu enxergar, no mínimo, ele é profeta. No mínimo. Até esse momento, ele não tinha reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Ele não tinha se convertido. Ele estava falando de alguém que tinha feito um milagre para ele. Isso ele reconhecia. Ele fez alguma coisa comigo. Ele fez alguma coisa diferente. Eu estou enxergando. Pô, eu nunca enxerguei. Aí chega alguém, faz um milagre comigo. Eu não vou reconhecer? Claro que eu vou reconhecer. Ele é um profeta. Mesmo assim, os fariseus não ficaram satisfeitos. Fizeram o quê? Chamam os pais dele. Vamos ver se essa história é verídica. E chamam os pais e perguntam: este é vosso filho, que vos dizeis ter sido cego. Como que ele vê agora? Aí um problema que nós vemos nesse texto, que muitas pessoas, mesmo vendo que Deus operou, aí me desculpa o termo, mas eu vou usar, por ter rabo preso. Nossa, pastor, você fala isso? Eu não sou hipócrita. Falo da forma que a gente fala. Duvido que vocês não falam isso em casa. Mas, por ter rabo preso, acaba voltando atrás, às vezes, de algumas coisas. Os pais foram isso. Amavam tanto a religiosidade e viviam na sinagoga e dependiam da sinagoga, que eles falam assim: olha, a gente sabe que ele era cego e que agora ele está vendo. Isso a gente sabe. Mas como ele voltou a enxergar, isso eu não sei não. Não sei, mas sabe o que vocês fazem com ele? Ele já tem idade suficiente para ele falar por si só. Eles jogaram para o filho. Por quê? Eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero me comprometer. Porque se eu me comprometer, eu vou perder alguns benefícios da sinagoga. Se eu me comprometer, o meu vizinho vai olhar de cara feia para mim. Se eu me comprometer, a minha família também não vai gostar de mim. Por quê? Porque eu não vou fazer mais parte da panelinha. Eu não vou fazer mais parte do pessoal que está ali para adorar Moisés. É desse jeito que acontece às vezes nas nossas vidas. Quando você se compromete com Jesus, quando você realmente fala: a partir de hoje eu vou ser um discípulo de Jesus, vão ter pessoas que vão te abandonar. Você levará prejuízo em algumas situações. Por quê? Porque existem pessoas que odeiam Jesus. Existem pessoas que não gostam de Jesus e estão dentro das igrejas. Pastor, existem pessoas que, glória a Deus, e na hora do louvor levanta a mão, e sapateia, e você vê rodopiando dentro da igreja, e fala de Jesus, e abre a vida, mas nada na sua vida confessa Jesus, nada. É discípulo de Jesus? Claro que não é. Ah, mas é batizado. Ah, mas fala em línguas. Pode falar. Mas a sua vida não confessa o sacrifício de Jesus. A sua vida não fala por Jesus. Não são discípulos de Jesus. Por quê? Porque fazem o que o ser humano gosta. Eu vou na igreja hoje porque o pastor tem que ver que eu vou cantar. Hoje eu vou na igreja porque eu vou mandar uma mensagem lá que eu quero ver o povo pular e dar glória, porque o pastor tem que ver que eu prego muito, porque eu quero um cargo. É assim que acontece dentro das igrejas.
Eu estou falando de igreja, não estou falando lá do mundo, não. Eu estou falando de igreja. Jesus precisa limpar as igrejas primeiro. Não adianta nós pregarmos: Jesus precisa limpar o mundo. Jesus precisa limpar o meu vizinho. Jesus precisa limpar o meu namorado, minha namorada. Não, Jesus precisa primeiro te limpar. Jesus primeiro precisa tirar essa escama dos teus olhos. Não olhe para um cego e fale: ele é cego, enquanto você também está sendo cego. Jesus primeiro precisa fazer a limpeza dentro da sua igreja. Quando ele fizer a limpeza dentro da sua igreja, você terá capacidade para sair e começar a pregar Jesus. E sim, aí tirar a cegueira de quem está cego lá fora. Nós temos que ter essa visão. Não adianta nós termos uma igreja abarrotada de pessoas e não termos conversão. Vão ser pessoas vazias, pessoas que virão todos os cultos para ver um espetáculo, que estarão no culto para louvar os louvores que eles gostam, para ouvir uma palavra que para eles está bom, porque está massageando o ego deles, e está tudo certo. Por quê? Porque hoje Jesus falou que me ama. No próximo culto, Jesus falou que está comigo e está tudo certo. No outro culto, eu sempre estou certo, e você sempre vai estar certo, meu irmão, e você sempre vai estar correto, e você nunca vai ser um pecador, e a palavra nunca vai te constranger, a palavra nunca vai mandar você ao arrependimento. Por quê? Porque ainda existem pregadores que não pregaram a real conversão de Jesus Cristo. Amém. Pastor, você está atacando igrejas? Eu não estou atacando instituições. Eu estou falando que ainda há pessoas que não se arrependeram da forma que deveriam se arrepender. Por quê? Porque mesmo caminhando, estão cegos. Continuam cegos. Cegos no seu orgulho, cegos na sua forma de agir, cegos no seu egoísmo, cegos na forma de esconder os seus pecados, cegos na forma de atacar pessoas dentro da igreja, cegos na forma de maltratar os seus familiares, cegos na forma de ter o trato com o seu esposo, com a sua esposa, cegos na forma de tratar os seus filhos, cegos na hora de negociar alguma coisa, cegos na forma de dever para todo mundo, de dar calote em todo mundo. Mas é mais fácil usar a Bíblia e falar: eu sou crente. É mais fácil falar: você não vai fazer negócio comigo? Eu sou evangélico. Como se ser evangélico te favorecesse em alguma coisa. Jesus não tem culpa dos teus calotes. Jesus não tem culpa das suas mentiras. Pastor, é um culto de ceia. É justamente aí que nós temos que olhar para a cruz de Cristo e falar: Senhor, como sujo eu estou, como impuro eu estou. Mas é justamente por isso que a palavra de Deus vem todos os cultos tentando nos limpar a cada dia. Todo culto Jesus vem tentando nos limpar e nos reconciliar com Ele novamente. E como o pastor Osiel Gomes, que é um pastor que eu gosto demais, assisto muitas pregações dele, ele fala o seguinte: teve um irmão que chegou para ele e falou assim: pastor, Jesus não está demorando muito para voltar, não? Aí ele olhou para o irmão e falou assim: e mesmo Jesus voltando, você continua sujo e pecador? Adianta de alguma coisa? Nós temos que nos limpar a cada dia. Existem pessoas como esses fariseus estavam na religiosidade. E vamos continuar o texto. Fica essa história do pai, da mãe, ninguém quer falar, ninguém quer confessar. Chamam o cego pela segunda vez. E chegam nele e falam: olha, você tem que dar glória a Deus. Você não tem que dar glória para esse homem pecador, não. Esse cara aí não vale nada. O cego responde: olha, se é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu estava cego e agora estou vendo. Amém. Aí olham para ele de novo e falam: o que ele te fez?
que ele te abriu os olhos? E ele fala, eu já não falei para vocês estão querendo ouvir de novo, está chato. A conversa aqui está ficando muito chata. Eu tenho que ficar repetindo novamente. Vocês estão querendo ser discípulos dele também? Porque vocês estão querendo ouvir demais esse Jesus aí. E eles olham e falam para ele, discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Nem o nome de Deus eles confessam. Por quê? Porque tem pessoas que falam, eu sou da igreja tal. Pessoas que idolatram placas de igreja. Pessoas que idolatram o seu pastor. Pessoas que idolatram a sua pastora. Pessoas que idolatram o evangelista. Pessoas que idolatram uma cadeira e idolatram um púlpito. Esquecem que nós somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E nós professamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Esquecem disso. Quando vão evangelizar, a primeira coisa que falam, olha, eu sou da igreja tal lá, viu? E a primeira coisa que deveríamos falar é, olha, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. É a primeira coisa que eles deveriam falar. Mas é mais fácil assim, olha, lá na minha igreja tem um som legal, tem um grupo de louvor bacana, lá o pregador prega legal e não sei o quê. E esquecem do principal, Jesus Cristo. É mais fácil fazer propaganda de igreja como se fosse um marketing. O que tem de atrativo na sua igreja? Engraçado que quando Jesus Cristo morreu, não tinha nele beleza alguma, como dizia o profeta. Não há nele beleza alguma. A visão da cruz não era bonita, não era agradável aos olhos de quem via, mas era justamente ali que Jesus rasgava o véu do templo e nos dava a salvação. Não existe beleza no Evangelho de Cristo, mas nós sentimos Ele rasgar as nossas almas e nos limpar a cada dia. Não existe beleza na cruz. Quem olha para a cruz fala, meu Deus, que coisa terrível. Por que fizeram isso com meu Jesus? Mas se ele não passasse por essa visão horrenda, nós não estávamos aqui. Que a nossa igreja não tenha atrativos, porque de atrativos o mundo aí está cheio. Restaurantes estão cheios de atrativo, baladas estão cheias de atrativo, festas estão cheias de atrativo, as músicas piores umas que as outras estão cheias de atrativos para quem gosta. Mas que a igreja seja um lugar de refúgio, seja um local de pureza, seja um local de limpeza, seja um local que nós temos um encontro com Jesus e nós somos confrontados todas as vezes sobre o que nós estamos praticando. Amém. Continua a conversa aqui. E eles ficaram bravos e falaram, olha, nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas não sabemos de onde é esse daí não. A gente não sabe. O homem responde, o servo, nisto, pois, está maravilha. É justamente nisso. Vocês não sabem de onde ele é. Mesmo assim, ele me abriu o olho. Eu não quero saber a origem dele. Eu não quero saber de onde ele veio. Eu sei que ele me abriu o olho, ele fez um milagre em mim. Tem pessoas dentro da igreja que adoram vasculhar o passado um do outro. De onde você veio? Quem que é a sua família? O que você fez no passado? Nós não temos que saber o que o meu irmão e minha irmã fez no passado. Nós temos que saber o que ele está sendo agora, o que ele vai ser no futuro. Nós temos que saber que ele está servindo a Deus e buscando salvação a todos os dias. Nós temos que saber que ele, assim como eu, somos pecadores e dependemos unicamente da misericórdia de Jesus. Amém. É isso que nós temos que saber. E quando o homem responde disso, nós sabemos que Deus, ele fala, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Não ouve, pela lei, Deus não ouve pecadores, não. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Deus ouve.
Então, peraí, vocês estão falando que esse cara aí é pecador, mas ele fez um milagre em mim, Deus ouviu, porque eu recebi o milagre. Se eu recebi o milagre, eu acho que ele não é tão pecador assim não, ele fala desse jeito. Aí ele complementa: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Não tem escrito em nada que alguém ficou curado na cegueira. Se este não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Mas tem alguma coisa de Deus esse homem que me curou. Alguma coisa tem. Eles ficam tão bravos. E eles falam: você é nascido todo em pecado, você é um pecador, você é sujo, você nasceu cego. E eles novamente jogam na cara dele a lei. E nada da graça. Porque neles não estava a graça. Não estava neles a conversão. Tem gente que é mais fácil bater do que abraçar. Tem gente que é mais fácil injuriar teu irmão do que lhe dar uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. É mais fácil olhar e falar assim: você não presta. Deus fez isso, mas você não presta. Tem gente que não fica feliz com a vitória do teu irmão. Que triste isso. Tem gente que não fica feliz com a vitória do seu próximo. Por quê? A inveja é tão grande. Às vezes dentro dele ele está: por que Deus não fez isso para mim? Eu não sou mais digno que ele? Tem pessoas assim. A palavra, vocês estão percebendo que a palavra hoje está começando a vir como uma água, tentando limpar tudo que não presta? A palavra hoje vem, às vezes bate forte dentro do nosso coração e você fala: nossa, está doendo um pouco. Mas justamente tem algumas sujeiras que você passar uma mangueirinha só, ela não vai limpar. Precisa de uma VAP. Porque a VAP tem mais pressão. Às vezes, se você bater com a VAP, vai doer, vai machucar, mas vai limpar. A palavra de Deus às vezes vem assim. Às vezes ela vem mansa, branda, como uma água, sobe como um vento, né? Elias, Jesus Deus veio falar com ele de uma forma suave, num vento. Mas tem vezes que a palavra vem, que ela tem que bater, porque tem sujeira que está lá, e está encardido no nosso coração, e isso tira a nossa comunhão com Jesus. Dessa forma nós não temos comunhão com Ele, nós não conseguimos ter intimidade, justamente porque tem coisa impregnada. Mas meu irmão, minha irmã, através da palavra que nós estamos lendo, deixa Jesus limpar teu coração. Deixa Ele começar a lavar um pouquinho isso daí. Dá espaço para Ele. E quando Ele responde isso, eles ficaram bravos. E o que eles fizeram? Em vez de escutar ainda, Ele contradiz tudo que a gente acredita. Ele não está falando de Moisés. Ele não está falando da lei. Expulsa ele da sinagoga. Mas quando ele é expulso da sinagoga, vem alguém encontrar com ele: Jesus. E quantas vezes nós fomos expulsos de um sistema? Quantas vezes nós fomos expulsos de casas? Quantas vezes nós não fomos bem interpretados? Mas nós sabemos que todas as vezes que nós recorremos a Jesus, Ele sempre esteve do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes nós sofremos perseguições, mas Jesus sempre vem com a palavra dele falar aos nossos corações. E foi justamente isso que ele fez. Ele veio encontrar o ex-cego. E ele fala: crês tu no Filho de Deus? Até esse momento o cego não era convertido. E o cego responde: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus fala: tu já tem visto ele. Ele está falando com você. Nessas horas, não foi o bloqueio visual daqui que caiu, mas foi a escama do coração. E nessa hora,
ele olha para Jesus e fala: eu creio, Senhor. E ele adora Jesus. É só nessa hora que cai a escama do teu coração. Só tinha caído a escama do olho aqui, dos olhos, só. Ele estava vendo o mundo, mas o coração dele falava de Jesus, mas ainda estava bloqueado. Quantas vezes nós falamos de Jesus, nós falamos que amamos Jesus, nós falamos que vivemos por Jesus, e nós não vemos Jesus. Pastor, por que você está sendo tão duro? Eu não estou sendo tão duro, é a palavra de Deus, gente, é a palavra de Deus. Nós, às vezes, somos tão duros, que nós falamos, professamos Jesus, falando de Jesus, pregamos Jesus, falando, nossa, coisa mais linda, mas a gente não está vendo Jesus. E quando que a gente não vê? Nas nossas atitudes, na nossa forma de agir, nós não vemos Jesus. E quando ele adora Jesus, Jesus fala: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Quem é esses que veem? Todos eles viam, mas eram pessoas cegas no seu egoísmo, pessoas cegas nas suas atitudes, e pessoas que achavam melhores que as outras, entendidos da lei, e por isso colocavam a lei acima de tudo, e esqueciam que tinha um Deus acima de todos eles. Amém. Que toda a lei caia, e que a graça de Deus superabunde nas nossas vidas. Que toda forma de achismo caia, que permaneça a palavra de Deus. Ela é tudo. Se você não depende mais da palavra de Deus, eu não sei o que você está fazendo aqui. Se você não depende do Evangelho de Cristo, eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas eu creio que todos nós somos dependentes do Evangelho de Cristo. Todos nós somos dependentes do amor de Jesus. Jesus não está aqui para te julgar. Não. Ele sempre tem um olhar de misericórdia. Jesus sempre terá um olhar de misericórdia para as nossas vidas. Ao contrário do homem e da mulher, ele não vai ficar te apontando. Jesus usa a palavra, sempre a palavra, para nos confrontar, sempre. Não vai ser o pastor, a pastora, missionário, evangelista que vai te confrontar. Porque se ele usar das palavras dela, eles vão estar sendo hipócritas. Mas a partir do momento que há embasamento na palavra de Deus, não é o pastor que fala mais, mas é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje querendo ouvir uma palavra um pouco mais leve, mais light. Eu preciso de uma palavrinha que Deus conforte o meu coração. Mas o conforto de Jesus hoje está no abrir os teus olhos. Que coisa melhor em que você chegar cego e sair vendo? Quem é cego, com certeza dá valor ao que está ouvindo aqui. Por quê? Eu não vejo nada, está tudo escuro. E é assim que se encontram os nossos corações. Cegos. Escuro. Estamos vendo nada. Mas Jesus hoje vem, com a sua misericórdia, começar a tirar toda essa escama. Ajude a tirar. Jesus não vai fazer daquela forma que ele pegou o barro e fez isso no olho do cego, não. Mas nós temos que ter atitude para começar a tirar essa casca dos nossos corações, tirar essa cegueira dos nossos corações. Isso só será resolvido através da palavra de Deus. Não vai ser um louvor que vai tirar. Não vai ser Não. É a palavra. A palavra nos lava. A palavra nos limpa. Nós lemos em Isaías, hoje, por isso que eu pedi para abrir, justamente algo que o profeta Isaías pregou. E foi isso que se cumpriu. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Quem era cego, viu. E quem via, continuou
cego. Você fala, mas que estranho. E Jesus falava justamente assim. Por quê? E eles mesmo brigam com Jesus e falam, então você está falando que a gente é cego? E Jesus fala, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora vocês dizem que vocês veem, vocês são pecadores. Por quê? Porque está tudo muito acima. Vocês se acham demais. Mas aqueles que são lavados no sangue de Jesus Cristo, e quando eu falo lavados no sangue de Jesus, não quer dizer por conta do batismo, não. O batismo não é salvífico. O batismo não salva. Não. Quem salva é a misericórdia de Jesus, através do sacrifício da cruz. Isso, sim, nos dá o direito à salvação. O batismo só é um concerto que você faz, uma demonstração de fé que você faz perante a igreja. Terminando essa reflexão da palavra, que pode ser que, às vezes a gente espera um culto avivado, às vezes no muito barulho, Deus não fala nada. Nós lemos o batismo da Cirlei justamente sobre isso. Jesus vem, Deus manda um terremoto, Deus manda um vento, Deus manda um fogo, e Deus não estava ali. Claro que terá dias que o culto vai ferver, que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo, e o fogo bom, não fogo ruim, não fogo devorador, mas o fogo do Espírito Santo cairá dentro da igreja, e nós sentiremos ele. Mas tem culto, principalmente o de ceia, que é um culto que Deus fala com nós tete a tete, fala, olha, você está vindo tomar ceia, mas vamos se converter. E Deus fala isso para o pastor também. Vai se converter, rapaz. Deus fala com nós. Deus precisa falar com a gente. E às vezes a gente levanta o nariz demais e nós temos que abaixar um pouquinho e fala, opa, a glória quem tem que ser não é a de Moisés, é a de Jesus Cristo. O tempo da lei já passou. A lei massacrava o povo, mas Jesus Cristo veio justamente para cumprir toda a lei e nos dar a graça dele, nos dar o direito à salvação. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, por essa reflexão. Levamos ela no coração. Não esquece dessa palavra não. Chega em casa, leia de novo. Leia com calma. Eu li com muita rapidez aqui. Leia com calma e fala, Senhor, o que eu preciso mudar para que essa cegueira caia? O que eu preciso fazer? Eu estou confessando que o Senhor é Deus da minha vida, mas tem coisa que eu preciso acertar contigo, Senhor. Me acerta, me muda.